Galerinha do canal, esse aqui ó, para começar, tá? Canal Fight Super, tá? O primeiro vídeo. Meu nome é Johnny, dono do canal, como vocês podem ver. Tô aqui na cidade de Florianópolis, tô no shopping, tá? Vazio, não tem ninguém. É o seguinte, galera, essa página aqui, tá? Esse canal é tudo relacionado a luta, animes, tá? Animes de luta, tá? Tudo que envolve porrada, pancadaria, tudo no meio, tá? Mas tudo na lealdade, beleza, galera? Uma coisa que eu prego aqui, tá? Eu vou pregar aqui todos os vídeos, tá legal? É respeito e, em segundo lugar, tá bom? Não pratique, tá? Artes marciais fora das academias, tá bom? Fora dos campeonatos, tranquilo, galera? Então é o seguinte, porque homem não briga, tá? Homem, ele pratica a luta, é diferente, beleza? Então é o seguinte, o primeiro vídeo que eu vou estar fazendo aqui, tá? Para iniciar assim, é sobre um anime que eu gosto pra caramba, tá legal, galera? Que é o Dragon Ball. Dragon Ball começou na década de 80 e veio vindo, sempre foi um sucesso, sempre foi estourado. E agora tá com a nova saga, né? O novo Dragon Ball Super. Cara, tá sensacional, tá show de bola, tá muito legal, né? E eu vou estar falando aqui do episódio que eu assisti hoje, o episódio segundo, hoje é o episódio 50, tá? Aonde Goku Black luta com Son Goku, o nosso Goku que a gente conhece. E eu vou estar falando algumas teorias sobre quem é Goku Black. Se a gente for analisar Goku Black, né, realmente ele parece com Goku, usa aquelas roupas pretas, só que ele vive falando de vingança contra o ser humano, né, contra os terráqueos, contra os Saiyajins. Só que uma coisa que eu tenho uma dúvida minha, né, é que eu vi um detalhe no vídeo, é que o Goku Black, ele chega, quando ele começa a expandir o poder dele, aumentar o ki dele, ele fala assim: poxa, esse é o poder desse corpo, o poder desse poder, mais ou menos assim, o poder Saiyajin. Então significa que ele não é um Saiyajin, tá, galera? Só uma suposição. E ele fala, né, do Anel do Tempo, mais ou menos assim. E quando chega ali o Luiz e o Bills, né, eles falam do anel, né, que é um anel do tempo, para viagem no tempo e tal. E o seguinte, eu fiquei numa dúvida, né, poxa, se aquele anel, né, é um anel do tempo, então ele pode ir para o futuro ou voltar, correto? E o Bills falaram o seguinte, que somente os Kaioshins têm o direito de usar aqueles anéis, os anéis do tempo, porque eles são os deuses do tempo. Mas lá na frente, né, o Trunks pede para poder descobriu, né, que os Whis e o Bills são divindades, são deuses. Então ele fala o seguinte: já que vocês são os deuses e tal, né, pedindo, implorando, vocês podem me mandar de volta para o futuro. Basicamente falando que, achando que eles poderiam mandar. Aí o Whis, ele explica, não, somente os Kaioshins, que os Kaioshins são os deuses do tempo, só eles podem fazer viagem no tempo. Tranquilo? Beleza. O que me levou a pensar? Foi apresentado, né, sempre mostra no começo do vídeo, né, dos vídeos, um tipo de Kaioshin, né, e eu fazendo umas pesquisas, vendo outros vídeos, né, que eu não tenho vergonha de falar, eu vejo outros canais, tá, e eu vi que o nome do cara é Zamasu. Então, voltando aqui, Zamasu, um negócio assim, e eu fiquei pensando, pô, o que aquele Kaioshin tem a ver com a saga, tá? Com as batalhas? Eu penso aqui, minha teoria é que o Zamasu, ele se aposta do corpo dos guerreiros. Ele tem esse poder. E eu acho que ele
se apossou do corpo do Goku do futuro, aquele que morreu com uma doença no coração, né, e que o Trunks não conseguiu salvar e tal, que a Bulma não conseguiu achar uma cura. Eu acho que ele se apossou do corpo do Goku e ele não sabe o poder total do Goku. Então ele se apossou e estava lutando e estava destruindo tudo, fazendo tudo. E essa é a minha teoria hoje, tá? Que o Zamasu se apossou do corpo do Goku. E como ele era um dos deuses de outros universos, né? Porque foi destruído alguns universos, né? Como deixou bem claro que o Zeno-sama, ele destruiu universos, parece que era total de 16 universos. E o Zeno-sama, que é o deus, o rei dos deuses, um negócio assim, ele destruiu, eu acho que, se eu não me engano, foi 4, né? 4 universos. E que o próprio, né, Zamasu, ele poderia ser um dos deuses, um dos Kaioshins desse universo, desses universos destruídos. Então ele foi ali, né, e foi para um dos outros universos alternativos, no caso, o universo do tempo do Goku, né, do Dragon Ball, onde se passa o Dragon Ball, e ele se apossou do corpo do Goku morto. E como ele se tornou mal, por isso que ele é o Black, né, ele emite uma aura má. Então, galera, essa é a minha teoria sobre o Goku Black. Deu pra ver que ele é bastante forte, né? Aonde fez o Goku elevar o nível de Super Saiyajin para Super Saiyajin 2. Então ele já não é um cara qualquer, né? Porque fazer o Goku logo no começo da luta, fazer o Super Saiyajin 2, sendo que o Goku ele gosta de lutar pra ver qual é o estilo do cara, e quando ele volta né, lá pro futuro, lá que o Anel puxou ele de volta, né, o Black, ele falou que ele aprendeu. Então um cara que aprende vendo o outro adversário ali lutando é o Goku, e gosta de lutar, ele gosta de fazer aquelas firulas, gosta de brincar na luta, e ele fez justamente isso. Então ele pega a personalidade do Goku, porém a maldade, né, a mentalidade, o modo de ser mal do Zamasu. Por isso aquele brinco Potara, né? Eu acho que ele usa aquele brinco Potara por ele ser o Zamasu. E eu penso que lá na frente ele vai querer se fundir com o nosso Goku, o Son Goku, Goku bom. Então, galera, essa é a minha teoria, primeiro vídeo, tá? Sem efeito, não vou fazer firula, não vou fazer nada, tá? Curtam aqui, ó, aqui embaixo, aqui, se inscreve, tá legal? Preciso disso, tá? Pra poder divulgar os vídeos, pra poder fazer mais vídeos. Os próximos vídeos eu vou estar fazendo sobre luta, sobre artes marciais, eu vou estar falando um pouco sobre o Taekwondo, né? Vou falar sobre os atletas, né? Como a gente tá em ano olímpico, eu vou estar falando sobre Olimpíadas, tranquilo? Então assim, galera, as Olimpíadas tá vindo aí, tá? Então eu vou estar falando um pouco sobre a arte marcial, sobre a luta olímpica, Taekwondo, e outros vídeos eu vou estar fazendo entrevistas, eu vou estar falando sobre diversas lutas, e vou estar fazendo entrevista, vou estar fazendo videoconferência com a galera aí, beleza? Do mundo das artes marciais, e vou estar falando também sobre anime, tá? Eu vou ver outros animes, tá? Para poder fazer comentários sobre o que eu acho, e eu quero a opinião de vocês, galera. Mas para isso, curtam aqui, tá? O vídeo e compartilhem, tá? No Facebook, onde vocês quiserem, e também vamos estar vendo aí, tá? Dragon Ball Super, que eu vou estar colocando o link aqui, que eu vou estar fazendo o upload dos episódios que vai estar vindo a partir dos 50, eu vou estar fazendo o upload dos animes diretamente aqui nesse canal, tá, galera? Valeu, obrigado, até a próxima, fui!